Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2060, 25% da população brasileira terá mais de 60 anos. 60 anos ou mais. Esse percentual, que será maior do que a população de crianças, que ficará em torno de 14% para o ano citado, 2060. A gente já pode perceber que, atualmente, a gente tem uma redução significativa nas taxas de mortalidade. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. E esse é um fenômeno mundial, mas que tem desdobramentos diferentes ao redor do mundo. No campo da saúde, o envelhecimento da população é um tema que merece total atenção das autoridades. Por quê? Doenças crônicas vão se tornar cada vez mais prevalentes, o que pode sobrecarregar o sistema de saúde e comprometer a qualidade de vida de milhões. E aqui agora nós temos o prazer de receber em nosso estúdio a doutora Alessandra Tiepo, secretária-geral da Sociedade Brasileira de Geriatria e de Gerontologia. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você pessoalmente, né? Dessa vez é a primeira vez pessoalmente, né? Pessoalmente é a primeira vez e eu agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia estar aqui esse sábado com vocês. Nós é que agradecemos. E eu queria perguntar qual é a atividade, qual é a principal atividade da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia? Então, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e a nossa finalidade é congregar todos os profissionais da área de saúde, de ensino superior e os médicos que estudam, trabalham, né, e se interessam pelo tema do envelhecimento, que, como você disse, no nosso país está vindo rapidamente nos últimos anos, né? Eu coloquei algumas estatísticas que estão no roteiro e eu queria saber, é isso mesmo? São essas as estatísticas? Como é que você vê esse envelhecimento da população? A estatística é real, né? Hoje a gente já tem, no nosso país, o mesmo número de idosos de 60 anos, é o mesmo número de crianças de 12 anos. Então, nosso país está envelhecendo realmente. Não somos mais um país jovem, mas sim um país que está envelhecendo e que a gente precisa ter os cuidados com essa população. Então, a Sociedade Brasileira de Geriatria vem com esse intuito, tanto de educar os profissionais, né, de conseguir manter a educação continuada, como também tem esse papel na população e está inserido dentro do setor das políticas públicas, para realmente conseguir dar acesso a essa população ao que ela necessita. Sim. E tem algum site que a gente possa acessar com algumas informações? Tem sim, nós estamos em todas as mídias também, né? No Instagram, o próprio site da Sociedade Brasileira de Geriatria. Né? Qual é o endereço? @SBGG. Né? SBGG. Isso. E o site também, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria, www.sbgg.org.br. Anotou aí, gente? @SBGG. E o site também? SBGG, simplificado. SBGG, simplificado. Ótimo, super fácil. Como a geriatria aborda o manejo do diabetes? Vamos entrar nesse campo direto, de forma individualizada, considerando as condições diversas de saúde que um idoso pode apresentar, porque cada idoso está trazendo consigo um histórico de vida, de saúde. Como é que isso funciona? Como a geriatria aborda o diabetes? Então, o geriatra tem esse papel de fazer a medicina centrada no paciente. Então, quando se trata de uma pessoa idosa portadora do diabetes, então a gente vai personalizar esse tratamento. O que quer dizer isso, né? A gente vai ver a fragilidade desse paciente, as comorbidades que esse paciente tem, a sua funcionalidade. Então, a parte funcional física, né, que a gente fala de independência, o poder de fazer tudo sozinho, e a sua autonomia, o seu poder de decisão. Então, tem essa saúde mental, a cognição envolvida nesse processo. E aí a gente vai personalizar esse tratamento baseado nesse perfil histórico do paciente, né? Então, é individualizado, bem individualizado esse tratamento. E muitos idosos sabem até que têm diabetes, mas não entendem porque é tão importante manter a glicemia sob controle. Eu sei disso, estou vivendo isso. O que é preciso saber sobre essa doença? Eu acho que o sonho do médico geriatra é que a diabetes doesse como se fosse um dedinho que foi batido numa quina de mesa, porque ele vai lembrar a todo momento que está doendo. A diabetes não tem sintomas. Não tem. Né? Então, ela é uma doença que a gente pode falar que ela é silenciosa. E a dificuldade é você entender que, no futuro, ela vai te trazer problemas. Então, o futuro parece que é uma coisa tão longe, mas não é.
mas, mesmo assim, então, o conhecimento da doença, né? Só falar que a glicemia está alterada, que você vai tomar um medicamento, parece que não convence a pessoa a fazer essa adesão medicamentosa, que é tão importante. Então, o conhecimento da doença. É claro que a gente não vai chegar numa primeira consulta, no primeiro diagnóstico, e falar todas as consequências daquela doença mal conduzida. E tirar tudo que ele quer Exatamente. consumir. Não dá para fazer isso. Não dá. Então, assim, é uma doença que ela tem um tratamento multidisciplinar. Então, a gente precisa do educador físico, da nutricionista, do acompanhamento médico adequado, mas o paciente tem, sim, que saber que o controle da glicemia vai evitar doenças futuras, problemas futuros e perda dessa autonomia e dessa independência. Ele vai perder funcionalidade. É, porque muito idoso, você fala assim, o futuro, eu não sei se eu vou estar vivo. Né? Já começa com aquela história de não querer se preocupar porque já estou idoso mesmo. E não é, isso é qualidade de vida, né? É o que a gente busca, né? Então, não adianta a gente ter vários anos, ganhamos vários anos, mas que qualidade tem esses anos? Então, isso que é importante ele entender, que não tratar o diabetes vai perder funcionalidade, né? Então, ele vai perder qualidade de vida e comprometer até a sua saúde mental. E da família, né? E cada vez mais rápido por causa da idade, né, doutora? Exatamente. E, assim, como você tem mais... Então, um envelhecimento em 1970... a expectativa de vida é 56 anos. Né? A gente está falando em 54 anos, passou para 78 anos. Então, a pessoa está vivendo muito mais. Então, essa doença também, se foi diagnosticada aos 45, 50 anos, ela também não vai ter uma expectativa de 10, 15 anos, ela vai ter uma expectativa de 30, 40 anos. Então, é isso que a gente trabalha. Como é que você quer ser um idoso diabético com 80 anos? Então, aí eu tenho aqui, dieta equilibrada, atividade física e acompanhamento médico. Esses 3 itens aqui, esse trinômio, é capaz de salvar vidas? E como, né? Ele vai salvar muitas vidas, porque a doença pode ser controlada, a gente sabe disso. Então, uma dieta equilibrada, e muitas vezes a pessoa só fica restrita a eu tirei o açúcar e uso adoçante. E não é isso. A gente sabe tudo que... A gente brinca que tudo que está embaixo da terra vira açúcar. Então, todas as batatas, todos os tubérculos vai virar açúcar também, carboidrato. Então, ela precisa ser uma dieta equilibrada. E não é que vai tirar tudo, né, doutora? Não. E hoje, né, a gente tem mais variados produtos que podem ser consumidos com segurança. Por isso, a orientação de um profissional. A gente tem muitos nutricionistas que são especializados em gerontologia, porque a gente também tem uma parte da perda de musculatura com o envelhecimento, que tem que ser associado a esse paciente, esse perfil que o paciente que tem diabetes também. Então, a gente fica com a necessidade desse acompanhamento nutricional. A atividade física, em qualquer momento, ela é bem indicada. Ela vai ser orientada pelo perfil do paciente, né? Então, não vai ser uma atividade que ele vai executar por si só. Então, ele também precisa de uma orientação e ela vai ser adaptada àquela funcionalidade do paciente. E o acompanhamento médico adequado, né? Às vezes o paciente tem essa restrição de falar, não, mas eu já fui no médico esse ano, não preciso. Então, o paciente que tem doença crônica, ele tem que ter periodicamente acompanhamento do médico. E qual seria essa regularidade de ir ao médico, de visitar um médico? Isso, novamente, vai ser individualizado. Né? Então, assim, depende se está muito descompensado, às vezes até mensal a necessidade desse acompanhamento. Principalmente no início. Início, para ele saber se ele está tendo algum efeito colateral da medicação. Geralmente, Regina, no começo do tratamento, se ele tem algum sintoma diferente ligado à medicação, ele para a medicação. Então, eu não posso vê-lo após 6 meses, 1 ano. Né? Então, eu preciso ter esse acompanhamento próximo. Tem isso também, né? Eu achar que já não precisa mais, não precisa assim, com mais. a pressão alta. Para de tomar o remédio, porque a minha pressão está normal. Entendi. Bom, e eu tenho uma pergunta aqui também muito interessante. Diante dos desafios da polifarmácia em idosos, como a SBGG orienta o tratamento medicamentoso do diabetes para evitar interações e efeitos colaterais adversos, porque você está tomando outros remédios para outras coisas. Como é que o SBGG funciona nesse sentido? Então, o perfil do médico geriatra já é ter uma revisão sistemática dessa lista de medicamento desse paciente. Há necessidade realmente de tomar essa medicação? Né? Às vezes, são medicações que foram dadas por um período de vida ou uma necessidade
pontual e o paciente permanece. Isso também vem muito das vezes de estar sendo acompanhado por vários médicos ao mesmo tempo e acaba recebendo a gente fala uma cesta de medicamentos que às vezes não é necessária. Então, revisitar essa lista de medicamentos, sempre perguntar por que está sendo indicado, e o paciente tem que entender por que ele tem que tomar. Mais do que essa revisitação dessa lista também é saber a orientação do momento que ele tem que tomar, se a forma que ele tem que tomar, o horário que ele tem que tomar e a obediência do horário e da posologia, né? Então, às vezes, assim, eu acho que eu tomei demais, hoje eu não vou tomar. E que, como você falou, às vezes vai aferir, a glicemia está boa, então eu não vou tomar medicação. E isso não é o correto, porque a medicação ela tem uma meia-vida que fica no organismo. Tem que ter uma rotina, né, de vida e de medicação, tomar o medicamento no horário certo, comer no horário certo. É isso? Isso faz diferença, doutora? E como faz, né? As doenças crônicas ela tem que ter disciplina, porque ela não tem cura, mas ela tem tratamento e a gente evita as consequências dela. Então, ela tem que ter uma rotina. Então, a rotina da medicação, a rotina da alimentação, a rotina do exercício físico e a rotina da visita ao seu médico também. Então, aquele idoso que acorda às 10 horas da manhã num dia, às 9 no outro, às 11 no outro, porque foi assistir um seriado e ficou na televisão até tarde, isso é terrível para um controle do diabetes. Com certeza, tanto em termos de alimentação como da medicação, né? Então, ele pode levantar. A rotina faz muito bem para o envelhecimento bem-sucedido, eu diria que sim. Até para uma vida saudável, né? Quando a gente tem uma rotina de exercício físico, de certo horário e tudo mais, com certeza isso reflete na saúde, não importa a idade. No idoso, então, com certeza o impacto é maior, né, doutora? Com certeza. A rotina é boa, né? Claro que não é uma coisa tão restrita, de meia hora, 15 minutos, mas a rotina vai fazer bem para ele, sim. E lembrando que o paciente diabético corre risco de outras doenças também, né? Então, é isso que eu ia te perguntar agora. Que comorbidades podem ser relacionadas ao diabetes e o envelhecimento? Eu acho que a primeira é a hipertensão, né, que a gente fala dessa síndrome metabólica, as doenças cardiovasculares, as demências, a depressão, até a osteoporose. Então, estão todas relacionadas com o metabolismo da glicose, que está envolvido no caso do diabetes. Então, tanto uma insulina baixa ou uma glicemia alta vai estar comprometendo e contribuindo para o aparecimento de outras comorbidades, como a gente citou. E da visão também, né? A visão é uma das principais, né? Então, assim, o diabetes mal controlado, ele vai dar esses problemas cardiovasculares, mas vai dar a retinopatia, que é super importante, então, que vai fazer com que ele tenha uma perda de funcionalidade. Então, o importante dessas doenças crônicas como diabetes é o controle delas para evitar perda de funcionalidade. De todas essas complicações que vêm junto. Gente, é um pacote que você não quer, entendeu? Envelhecer, ter diabetes, vem um pacote junto, que é aquilo que você não quer. Então, presta atenção nas dicas que a gente está dando aqui. Doutora, por que a visão é ainda mais importante na terceira idade? A gente estava falando agora sobre a retinopatia. Por quê? Por que é importante na terceira idade mais do que nunca? Então, na verdade, a visão é um dos sentidos mais importantes que a gente tem, e você vai perder na terceira idade o contato com tudo, né? Então, assim, vai te trazer um transtorno, vai te trazer uma dependência maior ainda, né? Então, você vai ter, a visão compromete a cognição. Se você não está vendo, você não está compreendendo, você aumenta o risco de uma coisa super importante, que é a quedas na terceira idade e as suas consequências, né? Então, deixa de ter uma funcionalidade. Então, a visão é extremamente importante. Então, a retinopatia, tem a própria catarata, a gente tem que se preocupar muito na terceira idade de ter esse acompanhamento oftalmológico. Às vezes, um paciente fala, doutora, eu posso ficar só com o médico geriatra? Depende, pode sim, mas eu falei, eu não substituo o médico oftalmologista. Você tem que, periodicamente, ir ao médico oftalmologista para ver o seu fundo de olho, para ver se você tem algum problema de glaucoma, se você tem algum problema de catarata. E a retinopatia diabética faz parte, tem que ter acompanhamento, pelo menos, eu oriento, se não tem, né, o preventivo é, pelo menos, cada 6 meses, visitar o seu oftalmologista. Certo, doutora. É como o médico de família do idoso, né, que vai ver como um todo. Vai ver o paciente como um todo, né?
E de que forma o SBGG sugere que familiares e cuidadores possam apoiar melhor os idosos com diabetes no dia a dia? Porque a gente sabe que o idoso também é teimoso, muitas vezes, né? Vai ficando teimoso porque ele sabe de tudo, ele já está idoso, ele sabe. Então, assim, como é que a gente apoia, como é que a gente abraça isso e consegue trabalhar com isso? Como é? Dá uma dica para a gente. Vamos lá, Regina. Eu sempre falo que não é o teimoso, né? Não é que ele envelheceu e ficou teimoso. Na verdade, é o teimoso que envelheceu, né? Então, essa que é a realidade. Na verdade, ele tem que entender a sua doença. Então, a educação do paciente idoso é importante, mas não só dele, da família também, que convive com ele, né? Então, a gente tem várias histórias engraçadas, mas tristes ao mesmo tempo. E aí a gente vê, ele tem que colaborar tanto com a medicação, se o paciente entender se o paciente está entendendo a medicação, o horário que tem que tomar, se é insulino dependente, se ele está fazendo a dosagem certa, né? A alimentação, incentivar ele a atividade física. E muitas vezes tem essa restrição, porque ele precisa de um acompanhante para levá-lo a uma academia ou para fazer as compras. E a família fala assim: ah, não, mas infelizmente, aquilo que mais a gente ouve, né? Ah, mas nessa idade precisa? Precisa. Não tem idade, não tem ter restrição. As atividades, né? Ir Então, no supermercado. Ir no supermercado, a participar da confecção da alimentação, isso é muito importante. Então, você está fazendo aquele momento entre família. Eu sempre falo muito que são as memórias que a gente faz, né? Então, se a família está cozinhando junto, um doce sem açúcar, com uma diferença, uma dieta diferente, e é participativo. Às vezes, a família é a própria que impede, né, o familiar de comer aquilo. Ah, mas isso não tem gosto, mas isso não tem sabor. Então, incentivar a adesão medicamentosa, a adesão à nutrição e a adesão à atividade física. Então, não só o paciente que é portador da diabetes, mas toda a sua família tem que compreender isso. E vai fazer bem para toda a família. Tudo isso que a gente está falando vai fazer bem para a família inteira, porque também tem a função genética, né, que precisa ser vista. Então, quanto antes, melhor. Não só genético, como a gente vê famílias inteiras diabéticas pelo hábito alimentar. Né? Cada vez mais, né, doutora? Então, a mesma família tem o mesmo hábito alimentar e, às vezes, você sai da casa dos seus pais e leva o mesmo hábito que tinha, então, e compromete no aparecimento de doenças crônicas. A doutora, acho que a gente abordou tudo aqui. Tem mais alguma coisa que você possa dar de dica, falar para o pessoal que está junto com a gente nesse momento? Eu acho que a diabetes é uma doença que a gente sabe que não tem cura, mas tem tratamento. E hoje a gente tem uma linha de medicações, vários tipos de medicações super modernas, sem efeitos colaterais, um controle mais tranquilo do diabetes, né? Hoje a gente pode usar a tecnologia para controlar o diabetes, que é uma coisa muito importante. Então, evita aquele trauma de estar sempre furando o dedo. E é uma doença que a gente tem que encarar de frente, né? Para pensar no envelhecimento bem-sucedido. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco e pela sua disponibilidade de estar aqui.